Bom dia, terceirão. Nossa aula de termoquímica, entalpia, ΔH, endotérmica, exotérmica, fisicoquímica. Vamos ao termoquímica. Então nós vamos estudar trocas de calor entre o sistema é o que a gente estiver estudando, o fenômeno que a gente está estudando. No caso aqui da química, a reação química que a gente está estudando. E o meio é o que estiver em volta dela. Uma reação química ocorrendo em meio aquoso, o meio é a água na qual a reação está ocorrendo. As trocas de calor. O sistema pode perder calor para o meio. Aí o meio fica quente porque ganhou o calor do sistema. Nada se perde, nada se cria, nem a matéria, nem a energia. Então, quando o sistema perde calor, o meio em volta ganha o calor e fica quente. Quando o sistema rouba calor, é o meio quem perdeu calor, então o meio fica frio, às vezes até gelado. O processo químico, e às vezes os processos também apenas físicos, podem ser endotérmico e exotérmico. Exo, para fora. Então o processo que é exotérmico é aquele processo que põe o calor para fora, deixando tudo em volta dele quente, porque ele jogou o calor para fora. Processo que é endotérmico, ainda é para dentro. O endotérmico é aquele que absorve o calor, que rouba o calor do meio, deixando o meio gelado. Vamos mudar de página aqui, pronto. O calor da reação. A gente usa então um aparelho chamado calorímetro. Ele contém água aqui, uma quantidade bem medida de água, uma cápsula aqui que é onde vai ocorrer alguma reação, geralmente uma reação de combustão, para ver a energia envolvida. E a água aqui em volta, como eu disse, um agitador para manter sempre a distribuição de calor uniforme e um termômetro. Se a gente coloca aqui 1 grama de um chocolate, por exemplo, e queima, o calor liberado nessa reação vai para a água esquenta. Aí, usando aquela famosa forma Quimacete, a gente determina quantas calorias foram liberadas na queima daquele pedaço de chocolate. Mas a gente não tem como saber quantas calorias tinha no chocolate antes de queimar e quantas sobraram no carvão que vai se formar. Quando queimar o chocolate vai sobrar alguma coisa aí. O que a gente consegue medir é o quanto de calor saiu, porque a gente capta esse calor na água, ela esquenta, a gente usa a fórmula Quimacete e descobre quantas calorias foram. Ou, se a água gelar, quer dizer que o meio aqui, a reação roubou o calor do meio. Então, se a água esfriar aqui e baixar a temperatura, foi o calor perdido pela água. Ou seja, o calor roubado pela reação que ocorreu lá dentro. Então, aqui, por exemplo, queimando o carbono na forma de grafite, queimar, reagir com oxigênio, ele vai produzir uma substância CO2 e vai produzir calor. Quanto tem de energia no carbono? Não sei. Quanto tem de energia no oxigênio? Não sei. Quanto tem de energia no CO2? Não sei. Só sei que quando esse formou esse, pôs energia para fora. Portanto, é de se supor que essa substância tenha menos calor, menos energia interna do que essa. A energia interna a gente chama de entalpia. E não é possível a gente conseguir medir essa entalpia. A gente só consegue medir a diferença do final com o inicial. Se saiu calor ou se entrou calor no processo. Quanto tem no material é impossível a gente saber. Então, não é conhecida nenhuma maneira de determinar a entalpia. Então, a gente só consegue medir a variação da entalpia. Não é possível estabelecer uma medida para o valor da entalpia. Quanto que a substância contém de energia dentro dela? Agora, quando ela faz um processo como, por exemplo, queimar e perde calor, quanto ela perdeu? Agora, quanto que ela tinha para perder? Ela perdeu tudo que tinha? Não dá para saber. Só dá para saber o quanto que foi trocado, não o quanto que já tinha armazenado. Olha essa reação, o que você acha? Está conhecendo? Uma folha, o sol, água, gás carbônico. Isso é fotossíntese. Endotérmico ou exotérmico? Então, para pegar a água e o gás carbônico, teve que pôr energia da luz do sol para formar aqui o oxigênio que está bem apagadinho e a glicose.
Então, gás carbônico e água são substâncias de baixo conteúdo energético, porque tem que ganhar bastante calor para poder formar glicose. Então, a glicose contém bastante energia. Essa energia está no Sol. Aí depois nós vamos fazer a respiração celular, que é o inverso. Vamos fazer a glicose virar água e gás carbônico para aproveitar a energia dela para sobreviver, né? Olha aqui então. O reagente, que era o gás carbônico e a água, por exemplo, baixíssima energia. Produto tem muita energia. Como todo delta é calculado final menos inicial, então aqui nós vamos ter um ΔH com valor positivo. Aqui eu peguei na internet uma equação já bonitinha, prontinha, feita no gráfico, mas está ruim de ler, né? H2 reagindo com I2, 1 mol de I2 gasoso, produzindo 2 mol de HI. H2 com I2 produzindo 2 mol de HI. Para que essa substância se transforme nessa, tem que absorver esta quantidade de energia. Então, essa substância tem 25,96 kJ a mais do que essas. Podemos escrever a equação do processo da seguinte maneira. O H2 tem que reagir com I2 e tem que ganhar calor. Calor no reagente, calor que está entrando, calor sendo recebido, para produzir os 2 HI. Brincando com a matemática, se eu jogar esse valor aqui para o final, eu tenho que trocar o sinal. Então, eu estou dizendo hidrogênio mais iodo produz 2 HI. E perdeu calor, saiu calor. Nem esta equação está escrito ΔH. Aqui está escrito que o calor está entrando. Aqui está dizendo que o calor está negativo, o contrário de estar saindo. Então, o calor está entrando, na verdade. Agora, a equação termoquímica é aquela que apresenta o valor do ΔH. Como o calor foi absorvido, ΔH terá sinal positivo. Só é o ΔH se tiver explicitamente escrito ΔH igual. Se não, se está em quilojoule e quilocaloria, é o calor. Vê se ele está entrando ou se ele está saindo. Aqui ele está entrando. Aqui ele também está entrando, porque está negativo. Eu estou me negando a sair. Então, quer dizer, você joga ele para cá, você tem ele positivo como reagente. Olha essa reação, o que você acha? Eu tenho reagentes aqui. A madeira, eu tenho o enxofre contido na pólvora aqui e o oxigênio que está em volta. Quando tem uma pequena faísca, provocou a reação. O que aconteceu? A madeira e o enxofre queimaram, virando gases, CO2, óxido de enxofre, vapor de água, sobra carvão no palito. E além dos materiais que eu estou dizendo, ele ainda produz luz e produz calor, portanto, libera energia. A combustão, praticamente todas as combustões são reações que liberam calor. Para que a gente põe fogo nas coisas? Para aproveitar o calor delas. Então, nós temos aqui reagentes de alta energia, os combustíveis, produzindo gás carbônico e água que tem baixa energia. Como o ΔH é calculado como final menos o inicial, então vai ser um número pequeno menos um número grande, vai ter um ΔH negativo, mas tem que estar escrito ΔH. Olha essa reação, bem famosa. Nitrogênio e hidrogênio reagiram, produziram amônia. No processo houve perda, olha lá, a amônia tem menos energia. Perda de 92 kJ. Então, se a gente vai escrever esse processo, nós vamos dizer que nitrogênio reage com hidrogênio, produz amônia e produz calor. O calor está positivo aqui, quer dizer, eu estou saindo, estou sendo liberado para o meio. Vou esquentar o meio em volta de onde estiver essa reação. O tubo de ensaio, a mão de quem estiver segurando o tubo de ensaio, todo mundo vai ganhar calor, vai ficar quentinho. Brincando com a matemática, se você quiser escrever do lado de cá, ó, tem que trocar o sinal. Então, aqui está dizendo que está entrando nitrogênio, está entrando hidrogênio, e esse está ao contrário de estar entrando, ou seja, estou saindo. A equação termoquímica é aquela que apresenta o ΔH. Aqui está explícito, tem que estar explícito, senão não é o ΔH. O calor estava saindo, então o ΔH é negativo. Muita gente vê isso daqui e acha que é endotérmico, mas não está positivo. Mas não está escrito ΔH. Então é só o calor. E esse calor é reagente ou é produto? É produto, então ele está saindo. O ΔH, por esse motivo, é negativo. O ΔH pode variar conforme a quantidade. Se você queimar 1 mol de carbono, na forma de grafita, vai liberar 94. Vai liberar ΔH, vai liberar 94 quilocalorias.
Mas se você queimar 2 mols, é óbvio que vai liberar o dobro. Tem mais material para reagir, produz mais energia na mesma proporção, que a gente chama de grandeza extensiva, que depende da quantidade. Depende também do estado alotrópico. Grafito e diamante vão produzir a mesma coisa. Por que o carbono produz mais energia? Porque ele contém mais energia para poder pôr essa energia para fora. Só não dá para saber quanto que ele tinha. Mas quando queima o grafita ou quando queima o diamante, produz a mesma coisa. Então por que dá essa diferença de energia? Quer dizer que a energia interna aqui é maior do que aqui. O ΔH também depende da temperatura e da pressão. Quando você tem assim esse ΔH aqui, ó, com uma bolinha em cima, está dizendo que foi feita nessas condições aqui perfeitas, tá? Padronizadas internacionalmente. Depende do estado físico da matéria, ó. O hidrogênio reage com o oxigênio e produz água. Conforme o estado físico que ele produzia a água, a liberação de energia é diferente. A água gasosa, se está voando, ela tem muita energia. Portanto, a energia liberada no processo tem que ficar contida na água para ela poder estar na forma gasosa. Então, o que aconteceu? Liberou pouca energia, essa setinha aqui. Quando essa mesma reação forma água sólida, o gelo, ele tem baixíssima energia. Então, teve que perder muita energia para se formar o gelo. Logo, se eu quiser transformar o sólido para o líquido, eu tenho que esquentar, eu tenho que pôr calor dentro da água. Que eu vou pôr aqui para você, ó. Mudanças de estado. Sólido, líquido e gasoso. Cada vez tem mais energia. Toda mudança de estado que você tem que esquentar, você está dando calor para ela. Então, ela está roubando calor. Então, é endotérmico. O sólido vira líquido, né? A derretimento, a fusão. O líquido vira gasoso, a vaporização, a ebulição. O sólido vira gasoso, a sublimação. Todos absorvem energia. Não são reações, são mudanças de estado endotérmicas, fusão, a vaporização e a sublimação. Quando você quer fazer o contrário, você tem que tirar a energia do material. Você tem que pôr na geladeira para a geladeira roubar o calor dele. Então, para o gasoso virar o líquido, tem que esfriar, então ele tem que perder calor. Então, nós temos aqui a condensação é exotérmica. Para o líquido virar sólido, a solidificação também é exotérmica e também aqui a ressublimação é exotérmica. Temos aqui a questão número 1. Ao se dissolver determinada quantidade de cloreto de amônio em água a 25 graus, obteve uma solução cuja temperatura foi 15 graus. Começou a 25, terminou a 15. A transformação descrita, a dissolução do sal, caracteriza um processo do tipo: onde ocorreu a dissolução do sal? Dentro da água. A reação está ocorrendo lá dentro. O que aconteceu com a água? Ficou gelada, portanto a reação roubou o calor da água. A água é o meio no qual a reação ocorreu. Se a água ficou mais fria, porque começou aqui a 25 graus e terminou a 15, quer dizer então que as moléculas do cloreto de amônio, quando se dissolveram na água, roubaram a energia que tinha nelas. Por isso a temperatura diminuiu. Então, é óbvio que a água perdeu calor. Quem ganhou calor? A dissolução do sal cloreto de amônio. A transformação descrita, isso que ele falou, o que aconteceu lá dentro? Roubou o calor da água, portanto o processo é endotérmico. É o que ele está dizendo aqui, a absorção do calor pela dissolução. Absorveu o calor que a água tinha, por isso que a água ficou fria. Na questão número 2, nós temos aqui: conseguimos colar o frasco de vidro a uma tábua previamente molhada, fazendo reagir dentro do frasco fechado hidróxido de bário com tiocianato de amônio. Não precisa decorar, saber o nome ainda. Conforme os desenhos abaixo. Então, misturou os dois aqui, observou que a água congela e o recipiente fica grudado. Leia atentamente as afirmativas. Se a reação ocorreu aqui dentro e a água que estava aqui, porque a superfície previamente molhada, se a água congelou porque alguém roubou o calor que ela tinha. Roubou tanto calor a ponto dela congelar. Então, essa reação roubou o calor. Então, esse material reagente tinha baixa energia. Conforme ele roubou o calor da água, ele formou novos produtos, novas substâncias, contendo alta energia. Então,
A água gelou, porque a reação ocorreu dentro dela. A reação roubou o calor dela. A água congela porque a reação absorveu o calor dela. Perfeito. A variação da entalpia pode ser ilustrada pela figura abaixo. O final tem mais energia que o inicial. O processo endotérmico vai dar ΔH positivo. Terá o sinal positivo. Então, todas estão corretas, né? Pulei alguma? Essa reação envolvida, liberação de energia. Não. A 4 está errado. 1, 2 e 3 estão certas. Como você pode ver, a reação é endotérmica. Na questão 3, polícia espera resultado da perícia sobre causa da morte de secretária. A frase é o título de uma notícia veiculada na mídia em março de 2013, que denunciava a morte de uma mulher de 35 anos que estava fazendo uma dieta restritiva, na qual ingeria por dia apenas 500 quilocalorias, além de tomar remédios para emagrecer. Sabendo que as massas molares do hidrogênio, do carbono e do oxigênio valem respectivamente 1, 12 e 16 gramas por mol, e considerando que a combustão de 1 mol de glicose produz 670 quilocalorias, qual a massa de glicose em gramas que deve ser queimada para dar isso daí? Então, nós temos C6H12O6, massa do carbono 12 vezes 6, 72, massa do hidrogênio é 1 vezes 12 dá 12, massa do oxigênio é 16 vezes 6 vai dar 96, somando tudo dá 180. 1 mol de glicose é o mesmo que 180 gramas, produz 670. X gramas de glicose vai produzir 500. Certo? Então vai dar quase 180, né? Que 180 produz 600. Então, fazendo a continha, acho que vai dar 134. Vamos conferir? Olha lá, falei? 180 gramas, que corresponde a 1 mol, produz 670. Para produzir 500, X. Alternativa B. Conseguiu entender tudo direitinho? Ficando alguma dúvida, manda para mim lá no ClassUp. Não se esqueça de fazer os exercícios lá da coleção, ok? Tudo de bom para você.